Esta série é composta de 30 programas. Hoje, você vai assistir ao programa número 12. Mãos à Obra, o programa da construção. Mãos à Obra, programa 12, Vigas e Lajes. Tem Wagner e Jameli. Marcelo Passos na cobrança, jogou fechado, direto pro gol, bateu na frente pelo lado de fora. É só tiro de meta. Você já viu várias vezes o gol do Botafogo, vai ver agora por um outro. O que tá acontecendo? Você tava me chamando? Umas 100 vezes, você não responde. Pô, não ouvi, meu amor. É claro que não ouviu, né? Ficar aí vidrado nessa TV, parece uma viga engastada nesse sofá. Viga engastada? Pô, agora você exagerou, hein, Leila? Viga engastada? É isso mesmo, viu? Ficar aí deitado nesse sofá, parece uma viga presa numa laje. Viga engastada, você tem cada uma. É. E por acaso o senhor lembra o que é engastamento? Engastamento? E o que é isso, Freitas? Calma, Pedro, calma. Engastamento é uma palavra usada para dizer que uma viga ou uma laje estão com uma ponta presa numa alvenaria ou peça de concreto. Engastar significa encravar, embutir. Ah, bom. E pra que serve, seu Freitas? É um tipo de apoio das lajes. Ah, falando nisso, senhor Freitas, o senhor podia explicar pra gente como é que são feitas as vigas e as lajes? Claro! Depois de construir as paredes, está na hora de fazer uma laje de cobertura. Se a casa tiver 2 andares, a laje vai ser o teto do andar de baixo e o piso do andar de cima. Para apoiar essa laje é que são feitas as vigas. Existem 2 tipos de vigas. As vigas construídas sobre paredes e as vigas construídas para vencer vãos. E qual a diferença, seu Freitas? Agora foi. É legal, isso aí. As vigas sobre paredes são feitas com blocos canaletas em cima da última fiada das paredes. A função delas é fazer com que as paredes e a laje trabalhem em conjunto. Por isso, elas são chamadas também de cintas de amarração. As vigas para vencer vãos são feitas para apoiar a laje nos lugares que não tem paredes no andar de baixo. Como assim? Não entendi direito. Eu explico. Vocês têm a planta da casa aí com vocês? Tem aqui. Deixa eu ver. Bom, aqui no andar de cima, existe uma parede dividindo o dormitório da frente e o banheiro. No andar de baixo, não existe nenhuma parede nesse lugar. O que vai acontecer é que a parede de cima vai fazer um peso nesse ponto da laje. E a laje não tem como suportar esse peso nesse lugar. Por isso vai precisar fazer uma viga nesse lugar. Para vencer o vão de baixo e garantir que a laje não ceda com o peso da parede de cima. Exatamente, Pedro. E como é que são feitas essas vigas, seu Freitas? Essas vigas devem ser feitas com formas de madeira. O ideal é usar um compensado especial para formas de concreto, pois ele tem uma resina que facilita a retirada da forma depois de concretada a viga. Outra coisa importante é fazer um bom escoramento nas laterais e no suporte das formas, para evitar que elas se curvem com o peso. E as armaduras? As armaduras devem ser colocadas na forma e os estribos, que são as amarrações da armadura, devem prolongar-se sobre a laje. Assim vamos evitar o aparecimento de trincas na laje. No
No caso das vigas de bordas, o estribo é prolongado sobre a laje de um lado só. No caso das vigas intermediárias, o estribo é prolongado para os dois lados da laje. As vigas deu pra entender, né, meu amor? Agora e as lajes, hein? Ah, de laje a gente ainda não entende nada, seu Freitas. Bem, pessoal, para a construção de uma casa como a de vocês, a melhor coisa é comprar lajes pré-fabricadas. É mais seguro e mais prático. Existem dois tipos principais: a laje de vigotas e a laje de concreto protendido. E qual é a diferença entre elas? A laje de concreto protendido é muito boa, mas tem um inconveniente: é muito pesada. São 130 quilos por metro quadrado. Virgem Maria, 1 metro dessa laje tem o peso de nós dois juntos. Pois é. Mas aí vocês vão ter problemas na hora de montar. A menos que o fornecedor faça a montagem na obra. E o outro tipo, a laje de vigotas? Essas são mais fáceis de montar porque são feitas com vigotas, lajotas ou tavelas e concretadas por cima. E como são essas vigotas? Elas são muito pesadas? As vigotas podem ser maciças ou treliçadas e não são pesadas. Elas podem ser facilmente carregadas e colocadas em posição por 2 pessoas. E como é que elas são montadas? As vigotas são montadas de forma intercalada com as lajotas de cerâmica ou concreto, ou EPS, que são placas de isopor. O importante é você comprar um produto de boa qualidade e de um fornecedor que ajude você com o projeto de montagem e o traço do concreto. Antes de concretar a laje, deve ser feito um escoramento especial no meio do vão que é chamado de contraflecha. Contraflecha? É o seguinte: o centro das vigotas tem que ficar uns 2 centímetros mais alto que a ponta para compensar uma tendência da laje curvar com o peso no meio do vão. E nas pontas, como que fica? Elas devem ficar com as extremidades apoiadas na canaleta ou na forma de madeira. Ué, mas por quê? Para que a ponta da armadura da laje fique embutida na viga depois da concretagem. Claro, para fazer depois o tal do engastamento, não é? Isso mesmo, dona Leila. Estou vendo que a senhora já está dominando o assunto. Engastamento. Quanta coisa a gente aprendeu nessa obra, né? É verdade. Agora vem aqui, Pedro, me ajuda um pouquinho. Agora, Leila, mas peraí, olha o jogo. Pô, o que você precisa de mim com tanta urgência assim? É o armário, a geladeira, só rapidinho. Ai, o que eu não faço por você, né, meu amor? A laje também, né? É cimento, é um concreto, né? Uma mistura de cimento, areia, pedrinhas. E também colocar ferro, né? E ela é feita em uma determinada base. Aquela laje que você coloca as vigas, depois enche com cimento, para dar uma sustentação, né? E deixa aquilo endurecer e tudo para dar firmeza, né? Eu sei que tem laje de piso e laje de cobertura, né? Com a casa, a gente já põe as caixinhas por cima da laje, antes de colocar o concreto. Aí põe aquela caixinha e aí põe o canduíche para ficar certinho, para não dar problema nenhum. Eu acho que isso daí tem que ser, logo quando você está construindo mesmo, já tem que ter essa preocupação. Porque eu tenho visto assim em alguns lugares que depois se constrói, aí torna a quebrar tudo para pôr conduíte, para passar encanamento, né? Eu acho que isso aí deveria, as pessoas quando vão construir já tem que estar preocupada com isso, já colocar os conduítes, os pontos, já pensar na questão do encanamento. Além de facilitar, fica uma coisa mais bonita e mais perfeita também, fica melhor. Fica muito melhor. E fora o serviço que vai ser nota 10, né?